Cultura Amazonas. O Picasso da Amazônia, cigano Keylon, retoma esboços de 43 anos. Soma 5.000 obras doadas e diz que não existe arte sem suas musas. Manaus, 12 de maio de 2026. Aos 59 anos, vivendo entre Rio de Janeiro e Manaus, Fred Avalon Picão guarda no sobrenome a história de 7 gerações ciganas que cruzaram Índia, Egito, Inglaterra, Portugal e Espanha até chegar ao Brasil. Mas é como Picasso Picão que ele assina mais de 5.000 obras produzidas desde 1980, todas doadas, e a criação de 2 coisas raras na arte brasileira, uma técnica e um movimento. Nascido em Porto Alegre em 10 de outubro de 1966, Fred chegou a Manaus com 2 anos, após a morte do pai no Nordeste. Foi no bairro da Raiz, aos 14 anos, que venceu seu primeiro concurso na Escola Estadual Senador Cunha Melo com Pedra do Sol Azteca, placa de gesso entalhada que já trazia a assinatura Fred Avalon Picão 1980. Ali nasceu a litofrotagem, técnica que funde entalhe em gesso, frotagem com pastel oleoso e pintura em cores saturadas. Regra de ouro: nunca usar preto nos contornos. Picasso pela produção comparada do mestre espanhol. Picão vem do meu avô nascido no Monte Picão, Açores, não da planta, explica. O apelido pegou ainda nos anos 1980 pela quantidade de obras que já produzia. Em 1983, aos 17 anos, sem internet e sem IA, desenhou a lápis Jesus ensina os apóstolos. Cristo ao centro, a pomba do Espírito Santo acima. 12 apóstolos ao redor. Pedro com a faca na cintura, Judas com bolsa e chifres. Guardou o papel por 43 anos. Só em 2025, aos 59, retomou o esboço para a pintura definitiva. Entre um e outro, foi marinheiro, garimpeiro e operário de fábrica. O único HD era a memória visual. O único feed era a vida real nas ruas, nos portos e na cultura cigana, diz. Em 2000, após um acidente que o deixou um ano paralisado, voltou à pintura com ainda mais intensidade. Em 2005, durante o programa Amazônia em Revista, no Estúdio 5 da Amazon Sato, o jornalista Joaquim Marinho batizou seu estilo, simplorismo. Não confundir com simplismo. É a arte que uma criança entende e um mestre respeita, define o manifesto. As regras são diretas: 1 entalhe uma placa de gesso, 2 desenhe simples, mas com detalhes, 3 a cor deve gritar, saturada, 4 doe. A arte é para circular. E ele doou. São mais de 5.000 obras entregues a parentes, amigos, professores e museus via consulados. A temática une fauna, flora e mitos ciganos, celtas e indígenas, curupira, boto, cobras grande, caipora e sereia. E ara dividem espaço com iconografia cigana. Em 2023, participou do documentário Amipaguana sobre cultura cigana no Amazonas. Hoje é considerado patrimônio cultural vivo do estado ao lado de nomes como Moacir de Andrade, Anemã Bacelar e Manuel Santiago. Pablo Picasso mudou a forma de olhar a arte na Europa. Eu enriqueci os desenhos com textura, resume Fred. A litofrotagem cria profundidade pela fricção da tinta com o papel nos relevos do gesso. As texturas rústicas e contornos fatiados conferem força escultural à pintura. Críticos locais apontam que o simplorismo desafiou a arte de elite ao provar que giz de cera e gesso podem ter sofisticação de museu. Aos 59 anos, em tratamento de depressão e agorafobia, Fred Avalon Picão retoma milhares de esboços da adolescência. É arte como arquivo de vida, feita longe dos atalhos digitais.
O artista afirma que suas companheiras foram fundamentais em sua trajetória. Sem minhas mulheres, minhas musas, minha arte e vontade de viver seriam fracas. Não existe Freda Valon Picão sem suas mulheres. A partir dos 14 anos, viveu relacionamentos que marcaram fases da vida, com Angela em 1980. Aos 15 saiu da casa materna após a visita da avó Esmeralda e viveu com Gesilda, acriana de 30 anos, cabeleireira, em Rio Branco até dezembro de 1984. Em 1985, já na Marinha em Belém, morou com Socorro, de 18 anos, no Val de Cães, enquanto mantinha relação com a mãe dela, viúva de cerca de 30 anos. Em 1986, nos garimpos de Roraima, conheceu a índia Lavínia Colli, de 25 anos, na aldeia Raposa, e fugiram para Boa Vista, onde ficaram até 1987. Em 1988, trabalhando como garçom no Praia Palace, conheceu Carmela Colli, índia Macuxi de 32 anos, grávida do quarto filho. Mudaram-se para Manaus, bairro São José, e ele registrou a criança. Nesse período participou da revolta do transporte no São José, quando ônibus foram queimados e o bairro ficou sem transporte até dezembro. A relação durou até 1990, quando voltou ao garimpo em Roraima. No mesmo ano, após operações contra garimpos na terra indígena Yanomami iniciadas em março de 1990 por ordem do então presidente Fernando Collor de Mello, foi baleado na coxa e fugiu para a floresta por uma semana até o Iramutã, onde um pajé Macuxi retirou a bala. Em fevereiro de 1992 estava em Boa Vista e retornou a Manaus. Em 1992, com 27 anos, trabalhou na Zona Franca e teve duas companheiras, Lúcia de 40 anos e France de 30 anos, ambas mães solteiras, enquanto participava do movimento Caras Pintadas pelo impeachment de Collor, pintando o rosto de estudantes nas manifestações no centro. De 1993 a 1996 viveu com Della e manteve relação com Roseli, ambas colegas de fábrica. Em 1996 morou 11 meses com Fátima, de 40 anos, e foram a um show dos Mamonas Assassinas no Estúdio 5. Em 1997 relacionou-se com Elza, de 30 anos, mãe de 2 filhos. Em 1998 conheceu Francilene, de 21 anos, de São Gabriel da Cachoeira, durante viagem a trabalho para construir torres de retransmissão, e ficaram juntos até 1999. Em 2000, aos 35 anos, sofreu acidente na Multibras da Amazônia, caindo de 5 metros, fraturou a coluna e perdeu a rótula da perna esquerda, ficando em cadeira de rodas até cirurgia em 2001 com 4 parafusos na coluna e prótese no joelho. Em 2003, no hospital, conheceu Isabel, técnica de enfermagem de 38 anos, com quem viveu 5 anos até 2008. De 2009 a 2014 teve relação com Elaine, professora infantil de 25 anos. De 2014 a 2020 foi companheiro de Ana, diarista viúva de 30 anos com 3 filhos. Em 2021, aos 51 anos, foi morar com Vânia, aposentada de 51 anos, no Botafogo, Rio de Janeiro. Com o avanço da pandemia de Covid fugiram para Manaus, onde a relação terminou em 2023. De dezembro de 2023 a dezembro de 2024 viveu com Luziene, mãe de santo de 50 anos, até a chegada da filha dela de 23 anos. Em 2025, decidiu ficar apenas com acompanhantes. Não tenho problemas sentimentais nem aborrecimentos desnecessários. Tirando a solidão e o tédio, o resto é só paz, afirma.
1980 carrega a assinatura que virou escola. De 1980 a 2026 são 46 anos de produção ininterrupta. Da primeira exposição aos 14 anos até a consolidação na cena artística entre 2000 e 2025. Serviço: Fred Avalon Picão Picasso Picão. Contato: WhatsApp 92991157415. Instagram: @PicassoPical. Legenda da foto: Esboço Jesus ensina os apostolos, 1983. Desenho a lápis feito aos 17 anos, guardado por 43 anos até ser retomado para pintura definitiva em 2025. Foto: acervo do artista.